Boa noite, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. Sempre nessa alegria de ter você aí na nossa audiência, na nossa companhia. O programa é ao vivo. Estamos aqui hoje de uma maneira especial, tratar de um assunto que às vezes é meio difícil, né? Meio não, é muito difícil, mas é necessário. Então, e também a gente aprender como lidar um pouco, que é a questão do luto. Nós vivemos aí há poucos dias o Dia de Finados, mas a gente perde pessoas ao longo de todo o ano, né? Pessoas queridas, a gente precisa saber como lidar com esse sentimento e as consequências que ele nos traz. Então, desde já, eu estou aguardando aqui a sua pergunta, a sua dúvida a respeito desse tema. E aqui conosco hoje, né, para nos ajudar, está a Ivana, com a minha companheira de missão aqui. Bem-vinda. Boa noite, Carla. Boa noite, a Suzana. Isso, e a Suzana, gente. Boa noite a você que acompanha Trocando Ideias, TV Canção Nova, Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria. E aí está a Suzana Mota, a nossa psicóloga, já esteve aqui, maravilhosa, né, gente? Eu estava aqui agora observando o post no Instagram que a nossa produtora fez. Falei, mas é bonita essa Suzana, hein, gente? É mesmo. Bonita mesmo, né? Mas é bonita por dentro e por fora e graças a Deus está aqui hoje para nos ajudar nesse desafio, né, Suzana? Sim, muito obrigada, Carla e Ivana. É uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui para trocarmos ideias. Que bom. Bom, gente, vamos trocar ideias, né? Porque aqui a gente fala muito nesse programa, mas a gente tem que responder perguntas. Eu já vou direto para a pergunta que está aqui no Plasma e ao longo do tempo a gente vai atualizando e trazendo das outras pessoas e vendo aquilo que são as dúvidas que as pessoas têm. Suzana, vamos lá. Quais são as fases ou etapas mais comuns do luto? Negação, raiva, etc. É obrigatório passar por elas? O que o público precisa saber sobre o que não é compreensível desse processo? Sim, Carla. Bom, antes de falar das fases do luto, acho que é importante até a gente compreender de fato o que é o luto, né? Então, sim, o luto ele é um processo, a gente diz que é um processo tanto emocional, físico, psíquico, espiritual, enfim, em todos os âmbitos, né? De adaptação da nossa parte diante de uma perda significativa. A gente poderia dizer de forma mais profunda que o luto ele é como que a resposta da alma humana diante da perda de algo que nós amamos, alguém que nós amamos, né? Então, esse luto ele pode ser tanto por uma morte, né? Então, como estamos tratando aqui nessa semana, né? Depois do Dia de Finados, mas também diante de outras perdas, né? Então, a perda de um emprego, a perda até mesmo da saúde, né? Então, uma pessoa que de repente perde ali, a mobilidade de um membro do corpo, né? Uma perda mais simbólica, né? Como a saída dos filhos de casa, né? Ou uma aposentadoria, enfim, né? Então, tudo isso também se enquadra dentro do que é esse processo de adaptação após uma perda, que é o luto, né? E com relação às fases do luto, existem diversas teorias, né, a respeito disso dentro da psicologia, né? Então, que compreendem assim alguns exemplos assim, né, de expressões, digamos assim, que a pessoa pode ter depois dessa perda, né? Como, por exemplo, ali na própria pergunta fala, né, a questão da raiva, né, uma revolta após essa perda, né, a negação, então a não aceitação de que isso realmente aconteceu, né, de que a pessoa se foi, né, a busca por essa pessoa, por essa figura perdida, né, a barganha ou a negociação, que é como quando a pessoa entra ali num processo de tentar como que encontrar uma forma de reverter aquilo, né, a própria depressão, né. Mas também, ao fim ali, né, o processo mesmo de aceitação, de reorganização e readaptação da vida após essa perda. Porém, hoje, né, a gente entende o luto, né, já se entendeu há tempos atrás como se houvesse mesmo assim, esses estágios do luto fossem lineares, né? Hoje a gente não compreende o luto dessa forma, a gente vê o luto muito mais como as ondas do mar, né? Ou seja, um vai e vem, não como uma escadinha onde
digamos, a cada passo eu chego ali numa aceitação, numa reorganização da minha vida final, né? Mas é muito mais como esse processo do vai e vem ali como as ondas do mar, né? Então, esses estágios ali do luto, não necessariamente eles têm uma ordem específica, né? Isso que eu ia perguntar, não tem uma ordem, né? Tem, primeiro você vive isso, depois aquilo, não é programado. Não, até porque o luto, ele é um processo extremamente individual e pessoalíssimo de cada pessoa. Por quê? Porque varia de acordo com o tipo de vínculo que eu tenho, né, com essa pessoa, né, ou com essa realidade aqui que eu perdi, né, qual era o nível, digamos, né, de afeto mesmo, de importância, de hierarquia daquilo na minha vida, né, quais são as crenças que eu tenho, né, a minha religião, a visão de mundo que eu tenho, né, a cultura, né, então o luto ele é vivido de formas assim muito distintas, dependendo da cultura, né? Tem algumas culturas que enfrentam o luto como quase como que uma grande festa, né? Então, por isso que o luto ele é extremamente pessoal e individual, né? Isso também é muito importante para a gente entender que o luto não tem prazo de validade, né? Não tem ali um tempo marcado, né? Ou um prazo marcado onde, assim, muitas vezes as pessoas elas sentem até como que uma pressão, assim, né? De que, nossa, parece que eu preciso... já faz tanto tempo, né? E você não superou, tem essas coisas. Exatamente, né? Então, entender isso nos dá essa paciência mesmo com esse processo que cada um precisa viver, né? E como é que é assim, a raiva, a negação, elas são conscientes ou não? A pessoa tem consciência que ela está negando porque ela está negando, que ela não quer que aquilo aconteça, ela está com raiva, né, e que isso vai passar ou não. Como é que ela vai saber que ela não está vivendo o luto como ele deveria ser vivido? Não necessariamente, né? O luto, essa raiva, a negação, né? Assim, são respostas quase que assim automáticas ali, naturais, que podem vir a brotar ou não, inclusive. Às vezes. Exato, né? Então, para algumas pessoas, né, tem pessoas que vão passar por essa fase, né, de negação, outras não, né? Às vezes, assim, por exemplo, né, a raiva, a revolta ali com essa perda, né? Às vezes vai passar anos e aí depois lá na frente, por conta, não sei, de uma situação que acontece e aí eu me lembro daquela perda e aí, de repente, pode me vir ali uma reação de raiva, né? Então, a grande questão é que o sentimento ali que a gente tem, a gente não tem como controlar, apertar um botãozinho e não sentir. Não é algo que a gente escolhe não sentir isso. Mas a grande questão é que nós sempre temos a possibilidade de escolher como é que eu vou enfrentar isso, como é que eu vou lidar com isso, quais as ferramentas que eu vou ter, né? Qual é a ajuda que eu vou buscar, qual é a maneira que eu vou escolher enfrentar esse sentimento, essa reação que eu estou tendo, né? E aí isso é o que vai mudar tudo nesse processo, né? Muito bom, aquilo de não é o porquê, né? Mas o para que eu estou vivendo isso, né? Exato. Vamos lá. Por que o luto não se restringe apenas à morte? Quais outros tipos de perdas podem desencadear o processo? A gente já falou um pouco dessa questão da perda material também, né? Sim, exato, né? Então, muitas vezes, como eu disse, né? Então, às vezes uma pessoa ali que é extremamente ativa, que pratica um determinado esporte, e aí de repente passa ali por um acidente, né? Perde ali esse esporte, a possibilidade de praticar esse esporte, que era algo ali muito importante para ela, né? A perda, né, como eu disse, né, a saída ali, o processo, né, do ninho vazio, que também é uma espécie de luto, né, a saída dos filhos de casa, por exemplo, né, a aposentadoria, a perda de um emprego, né, a perda de um cargo significativo, a perda muitas vezes até por exemplo, né, das mães, né, que perdem ali mesmo na gestação, exato, né? Então, tudo isso está dentro desse processo, né? As perdas materiais, né? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa é materialista, mas eu fiquei aqui lembrando agora, enquanto você estava falando, a gente viveu nos últimos anos aqui no Brasil várias tragédias, né, climáticas e também... Então, as pessoas perderam tudo, vamos dizer assim, perderam casa, perderam... Tem gente que nem documento não tem mais, né? Porque chegou a perder tudo em enchente. Isso também é uma tragédia e é um luto a ser vivido, né? Porque
Como é que a pessoa... Você não tem casa mais, porque é um negócio que você fica sem chão, sem né? chão, né? Você não tem nada onde se apoiar, você fica... Sem apoios, é isso mesmo. Exato. É justamente, né, assim, aí se faz necessário esse processo de uma readaptação, né? Porque o luto é sempre isso, assim, né? Como é que eu vou me readaptar a viver agora a minha vida sem essa presença que antes estava aqui, né? Então, seja, por exemplo, né, diante de uma tragédia, também é isso, né? Então, é uma nova vida, um novo estilo de vida que vai precisar ser criado, né, uma nova rotina, né, a própria rotina ali diante do período ainda da tragédia, né, e posteriormente. Então, realmente isso também se enquadra dentro do luto, né, porque é esse processo mesmo de readaptar-se, reorganizar a vida após, diante dessa ausência, né, agora diante dessa ausência. Falando nas tragédias, deixa eu voltar aqui também mais um pouquinho nesse assunto. A gente vê também sempre quando tem algumas tragédias assim, a preocupação, às vezes até do governo ou de algumas entidades que estão ajudando ali, do apoio psicológico. Sim. Né? Você acha que sem o apoio psicológico é possível passar pelo luto? Olha, depende muito dos recursos mesmo ali, internos e externos ali que a pessoa vai ter, né? Porque o apoio psicológico, ele vai ser esse espaço mesmo ali, né, de escuta, de acolhimento, né, de orientação, muitas vezes, né, de como reorganizar ali, qual pequeno passo dar a cada dia para reorganizar essa nova vida diante dessa ausência, né? Então, tudo isso, o apoio psicológico, claro, é de suma importância. Mas, às vezes, quando isso não é possível, né? Então, nós temos, né, claro, ali a própria presença, né, da família, que pode ser também essa rede ali de apoio, né? As amizades, né? O próprio apoio ali, né, de um sacerdote, né, da comunidade, né, pastoral, né, enfim, que pode ser também essa rede de suporte, de acolhimento, de presença, né, para quem está lidando ali com essa perda. Então, a gente pode dizer que um dos grandes ajudantes no luto é não viver sozinho. Com certeza, com certeza. E também, é claro, né, a própria visão espiritual também, sim, né, que não tem como a fé, né, inclusive muitos são os estudos que mostram até mesmo a diferença da fé como um recurso também para enfrentar, né, o luto após ali uma perda, né, o sentido transcendente pode transformar completamente a maneira como a pessoa vai lidar com essa perda, né, então o olhar realmente para a eternidade, né? A compreensão, né, de que a vida ela não tem um fim em si mesmo aqui, né? Tudo isso vai transformar completamente a maneira como a pessoa vai olhar também para essa perda. Legal. Ivana, não sei se você pode, né? Mas você já viveu alguma experiência de luto na sua vida que você tenha compartilhar? Então. Como a Suzana falou, a gente... É só porque para a gente sempre mostrar isso, porque a gente precisa ver que todo mundo passa. Sim. Né? Não é uma coisa exclusiva de quem não reza, de quem é mais sofredor, não. Todo mundo passa. Todo mundo passa. E eu escutando a Suzana aqui, eu fui escrevendo, né? Escrevendo coisas aqui no meu caderno. Seu caderno não, nos seus papéis, né? Porque, meu bloquinho, gente, o trauma dela, ela tem um trauma. Olha lá, ela vive um luto. Eu queria que o diretor ela... mostrasse. O bloco da Carla é lindo, gente. Ó o meu bloquinho aqui, ó. Ó o meu bloquinho. Mas vamos lá, eu estou fazendo luto do bloco, mas vamos lá. A vida é uma passagem, né? A vida é uma passagem. A gente está nela em passagem. Enquanto a Suzana falava, eu lembrei, eu vou chegar lá no testemunho, tá? Tá. Eu lembrei de um fato que um padre uma vez contou, lógico que deve ter sido uma história, mas ele perguntava para as crianças uma vez, as crianças vendo a Via Sacra, quando o autor bíblico, né, ali a imagem, né, de Nossa Senhora que acolhe o Cristo nos braços dela depois que ele desce da cruz, é a Pietà. É a mãe em luto, em dor, né? E que dor, porque ela acolhe ali o filho dela morto nos braços. E ele perguntou para as crianças, imagine, o que Nossa Senhora deve ter falado para o seu filho aquela hora que ela acolheu ele nos braços. Uma criança levantou a mão e disse,
ela deve ter falado assim para ele, até domingo. No fim, é uma história simples e bela para dizer que nós, católicos, a gente tem que caminhar nos lutos da nossa vida, né? Nessa expectativa, até domingo, né? Até o grande domingo, onde ele virá e nos ressuscitará. E se Deus quiser, todos aqueles que o amaram e nós que o amamos, com aquele que nós amamos, vamos passar a eternidade. Por isso, é passagem. Eu vivi várias passagens. E uma passagem, para mim, que foi muito forte, foi o luto do meu pai. O meu pai tinha câncer no pulmão e a pandemia explode, né? Eu moro em Cachoeira Paulista, mas os meus pais moram na Bahia, em Jequié, na Bahia. Então, meu pai começa o processo mais complexo do fim do câncer. Ele é internado, ele vai para a UTI. E ali eu tive a oportunidade, por WhatsApp, fazer uma ligação, falar com ele. Falar, pai, o senhor é forte, o senhor vai, mas já já o senhor sai. E meu pai morre, né? Morre no auge da pandemia, no mês de maio, primeiro ano da pandemia. Aeroporto de Salvador fechado, aeroporto de Salvador aberto, mas não tinha ônibus para eu ir para Jequié. Jequié fica em torno de 6 horas de Salvador. O aeroporto mais próximo, Vitória da Conquista, estava fechado. E a gente estava naquele auge. Minha mãe dizia, filha, se você vier, você vai ter que chegar e passar 15 dias dentro de um quarto trancada. Então, não precisa vir, não tem por que vir. E aquela corrida para pelo menos pedir, eu liguei para um padre muito amigo, pedi para ele, padre, pelo amor de Deus, para o corpo, e foi isso mesmo que foi, né? Abençoa o corpo do meu pai antes de ir, porque a gente não podia nem, nós católicos, vivermos as exéquias como, né? O ritual. Então, assim, foi difícil, foi duro, mas eu acredito no domingo, né? Eu acredito no domingo. E eu vivi uma graça muito, muito importante, que vivendo esse processo de luto, de não ter ido no sepultamento do meu pai, não pude ir, não teve sepultamento do meu pai. Quando o padre Jonas faleceu, eu tive a oportunidade de arrumar o local. O corpo do padre Jonas não tinha chego ainda. E eu passei a primeira noite inteira, até o outro dia, velando o corpo do padre Jonas. E ali eu senti muito forte, né? Eu não tive a oportunidade de velar o meu pai, que me deu a vida, né? Meu pai também que me construiu como pessoa, mas eu pude velar o corpo do meu pai espiritual. E ali eu posso ter certeza, eu concluí o meu processo de luto, porque a gente ressignifica, né? Então, assim, ressignifica amando outros, ressignifica ajudando outros. Se a gente ficar só na perda, a gente fica sem esperança, né? Mas existem processos na nossa vida que faz a gente se ressignificar as dores e as dificuldades. Então, lembre-se sempre, o domingo chega. Chega. Acredite no domingo que ele chega. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto. Estamos de volta, falei que era rapidinho, né? Nós já estamos aqui com mais perguntas aqui para responder, as pessoas já estão mandando, agradeço, viu? Quem já acolheu aí o nosso apelo e já está mandando as suas perguntas. Como lidar com a perda de uma filha e neta juntas? A dor é na alma. Já fazem 4 anos e isso parece um pesadelo. Como lidar com isso? É a Cláudia, pelo Instagram, que mandou. Dizem, né? Nelson Corrêa já diz isso, que é a dor sem nome, né? Porque perder um filho já é um problema, imagina a filha e a neta. Acho que é a pior dor, né? É uma das piores dores mesmo, perder um filho. E imagino, Cláudia, que juntos deve ter sido algo trágico também, né? Porque a gente não perde 2 pessoas amadas assim, de uma forma, né? Deve ter sido alguma coisa que, de fato, causa ainda mais comoção, mais dor, uma tragédia, uma doença. E eu digo para você, minha irmã, não é fácil mesmo, né? Não é fácil lidar com essa dor. Dói na alma, assim, como a Suzana explicou desde o começo. O luto é uma dor na alma que se expressa também pelo físico, pelas emoções, mas é uma dor de perda, porque
é também interessante a gente perguntar o porquê dessa dor. Sabe por quê? Porque não é lógico a gente perder as pessoas que a gente ama. A morte não é lógico, a gente não foi feita. E isso é uma pergunta que a gente tem que fazer diante da morte. Por que dói tanto? Por que uma perda tão profunda dói tanto? Porque a primeira coisa, a gente não foi feito nem para a morte, nem para a separação daqueles que a gente ama. A morte também lembra de algo primordial. Nós somos feitos para a vida, nós somos feitos pela eternidade. Por isso que essa passagem, e é uma passagem mesmo, ela é feita, né, de tantas questões, tantas dúvidas, mas ela revela algo muito maior, que o homem foi feito para a vida eterna com Deus. E acreditar nisso, se alimentar disso, lembrando aquilo que eu falei no fim do último bloco, ressignificar, né? Talvez ter atenção, não que você não tenha, Cláudia, não é isso não, mas muitas vezes Deus nos dá outras pessoas a amar, outros filhos, outros netos, né? Também biológicos, mas também espirituais que podem surgir, a gente ajudar pessoas. Esse movimento de saída, né? É um movimento de saída que a gente precisa fazer diante do luto, porque, de fato, se a gente ficar curtindo muita dor, o processo pode ser ainda mais sofrido, não é, Suzana? Com certeza. Cláudia, primeiramente, nós sentimos muito mesmo, né, pela sua dor. E claro, assim, né, como eu disse, é um processo, né, e que não é fácil, que não tem prazo de validade, né, como você disse, já se passaram 4 anos e essa dor permanece aí, né. E como a Ivana disse, né, a compreensão, primeiro essa compreensão da eternidade, né, eu acho belíssima aquela frase da Chiara Corbella, né, que diz, né, nascemos e jamais morremos. Então, compreender que uma alma humana, né, ali a alma da sua filha, da sua neta, né, tem um valor de eternidade, né? Então, se a gente imagina como que a linha do tempo, né, da vida humana, né, independente ali de quantos anos elas passaram aqui nesse mundo, mas essa linha do tempo que aos nossos olhos se encerra aqui, aos olhos de Deus permanece por toda a eternidade, né? Não tem fim, né? Então, transformar realmente assim a dor da saudade como que em um relicário, né? Porque o amor, inclusive isso, né? Assim, o luto não é sobre uma superação e sobre um esquecimento, verdade. né? Porque o amor é insuperável, não é superável, não é algo que se supera, né? Então, o luto ele é esse processo de um enfrentamento, né? Passinho por passinho, encontrando esse sentido, né? Olhar para quem nos olha, esse é um santo remédio para as nossas dores, né? Então, quem são as pessoas que estão aqui ao meu redor, que eu também posso amar, né? Que eu também posso me entregar, que eu também posso me doar, transformar essa dor, dessa saudade, dessa ausência aqui, né, da minha filha, da minha neta, em um amor ainda maior por aqueles que aqui estão, né? Servir, né, a um ideal, né? Transformar aqui essa dor em serviço, né? Essa saída, né? Como você disse, né? Então, tudo isso faz parte desse processo, mas é claro, né? Com a oração, com o olhar sobrenatural, mas também, né, se necessário, uma ajuda psicológica. Exato, né, buscando uma ajuda se for necessário, né? Então, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, né? Mas são nessas ajudas, né, seja no suporte psicológico, num bom padre ali que possa dar uma direção espiritual, né, um consolo, né? Tudo isso são essas ajudas que vão nos ajudando nisso, né? Assim, aí dando um passinho de cada vez, né, nesse processo. Vocês falando, eu me lembrei aqui de uma situação, o Cleto sempre conta que ele perdeu um irmão com 23 anos. O irmão dele morreu de infarto na noite de Natal. E ele tinha 13, eram 10 anos de diferença. E por meses, a mãe dele, o mundo dela acabou. Então, não tinha mais ânimo para nada, era só tristeza, né, ela chorava muito, sofrendo muito. Ele, com 13 anos, um dia ele chegou para ela e falou assim: mamãe, o Mário morreu, mas eu estou aqui e eu preciso da senhora. Foi quando ela deu então, às vezes, a gente também precisa ter uns choques assim, né? Então, ela viu que realmente ela tinha um outro que precisava dela e que ela não podia se entregar. Mas é cada um no seu
processo aí, né? Até a gente entender isso é muito complicado, né? Ah lá, tive uma perda financeira onde perdi tudo e até hoje não aceito isso. O que fazer? É a Helena, também no Instagram. Bom, toda perda, né, claro que sempre vai ser um grande desafio, como a gente está aqui dizendo, né, se readaptar, né, diante disso, né. Eu penso que quando a gente está pensando em aquilo que são coisas materiais, né, não tem como nós não meditarmos, né, na instabilidade realmente de tudo aquilo que é material e que pertence às realidades aqui desse mundo. Então, o dinheiro, né, uma casa, né, que a gente tem, né, tudo aquilo que é material. De fato, a gente não tem como ter uma garantia e um absoluto domínio e controle de que isso jamais irá se perder, né? Porque existem milhares, milhões de variáveis, né? Não sei qual foi, né? Ali as variáveis, né? Que você não pôde controlar para chegar até essa perda, mas existem milhares de variáveis, né? Que podem, né, colocar ali a perder o dinheiro, né? O dinheiro, ele vem, ele vai, né? São diversas realidades. Financeira hoje, exato, né? São diversas realidades que a gente muitas vezes não controla, né? Então, primeiro, é nós entendermos isso, assim, tá? Diante daquilo que é a variável que está na minha mão, que eu controlo, né? As minhas possibilidades aqui reais, o que é possível eu fazer, né? Para me reerguer, né? Para tentar de novo, né? Tem um filósofo que ele diz assim, né, que mais importante do que ter uma estabilidade financeira, uma garantia, né, que não existe, né, porque, repito, né, a gente pode achar que tem uma estabilidade financeira, mas a qualquer momento, por muitas variáveis, essa estabilidade pode ir embora. Mas mais importante do que ter essa segurança, né, naquilo que a gente tem materialmente, é a segurança de que eu tenha uma personalidade que, independente do que vier a acontecer, né, eu não vou desistir, né, eu vou ser criativo, né, eu vou tentar de novo, né, eu vou tentar de outras formas, né. Então, esse é o caminho. Sabendo, é claro, também, né, que por trás de todo o sofrimento existe sempre uma grande escola de aprendizado. Então, sempre que a gente perde algo, também é uma oportunidade de nós revisarmos a nossa vida, né? Então, revisarmos o que realmente eu estou colocando aqui como valor na minha vida, né? Aonde eu estou colocando realmente aqui as minhas seguranças, o que realmente importa, né? Então, diante de uma perda também é sempre uma oportunidade disso, né? De eu rever como está a minha vida, né? Reordenar as prioridades da minha vida, aonde eu estou colocando mais energia, né? Então, é transformar o sofrimento e a perda, né, em uma escola também assim de aprendizado, né? Porque sofrer, perder, ganhar, né, enfim, tudo isso faz parte da vida, né? E sempre vai fazer, né? E nós não temos como estar isentos disso, né? Uma hora ou outra na vida sempre vamos passar por algum tipo de perda, algum tipo de sofrimento. Mas no que eu escolho transformar esse sofrimento é o que eu tenho controle, é o que eu tenho possibilidade, é o que muda tudo, né? As consequências disso na minha vida. Eu sempre gosto de pensar, né? Diante de um sofrimento, eu tenho sempre dois caminhos. Ou transformar isso como que numa ladeira que vai me empurrar para baixo, ou transformar isso como que num elevador que vai de fato me elevar para cima, né? Então, a gente não pode escolher não passar por isso, mas escolher como sofrer, e isso nós podemos. Né? Eu lembrei de uma história bíblica, né? A história de Jó. Tinha tudo, claro, né? Tinha tudo, tinha filhos em abundância, muito gado, terras. E ali, por uma permissão, a história bíblica conta isso de Deus, Deus permite que Satanás toque em tudo isso e Jó começa a perder tudo, né? E ali a história de Jó é dos amigos, diz, e aí agora? Tu serviu a Deus o tempo todo? Cadê teu Deus? O que ele fez? Vira chacota, né? Vira chacota e Jó permanece fiel, ele não blasfema, ele não escarnece, né? Ele vai sendo fiel. E ali, no fim da vida de Jó, ele é restituído em tudo, né? Então, exato. E ele diz, no momento, a história bíblica conta, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome de Deus. Mas uma coisa que a Suzana falou é certo, a gente sempre tem que entender
na Canção Nova a gente gosta sempre de falar assim, né? Tudo é formação, né? Onde Deus está de fato trabalhando. Sabe por quê, gente? O importante para Deus no fim, é também a nossa alma, né? Nos levar para o céu. Então, Ele aproveita de tudo para trabalhar a pessoa que nós somos para a gente ser melhor, bem melhor. Só encerrando essa pergunta, mas até meditando nessa questão da história de Jó, né? Eu acho que é uma lição muito bonita também que a gente tira isso, né? Que no fundo, tanto faz se a gente tem muito, tem pouco, se a gente perde tudo ou ganha tudo. Mas o que interessa, no fim das contas, é onde eu escolho colocar o meu coração quando eu perco tudo ou ganho tudo. Né? O próprio Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu lembrei de outra história, Santo Antônio, né? Lembra aquela história de Santo Antônio, que um homem morreu e ele falou bem assim, abre o tesouro, porque o coração dele está lá no cofre. E abriram, de fato, o cofre e diz que o coração da pessoa estava lá dentro, né? Nossa. Então, assim, é difícil, a gente não pode ter apego, Deus quer que a gente tenha uma vida, não quer uma vida miserável, mas a gente não pode se apegar às coisas terrenas, porque elas podem passar, elas passam, né? Vamos lá, olha essa interessante aqui, ó. Gostaria de superar o luto de um marido vivo. Eu já não aguento mais essa perda. Ele saiu de casa. Para mim está sendo um luto, pois ele me rejeita. Há uma esperança que ele volte? Eu e meu filho estamos sofrendo. É a Lucy, também pelo Instagram. Lucy, querida, a gente se une, né? Esse sofrimento, essa dor, de fato, esse é um luto que muitas mulheres hoje passam, principalmente, eu não sei se vocês conseguiram ver a quantidade de pessoas que já não assumem. O IBGE revelou que o Brasil hoje tem mais gente juntas do que pessoas casadas de fato. Então a gente vê de fato assim que a beleza do sacramento do matrimônio e sobretudo o porquê a gente está junto, porquê a gente se casa, o porquê a beleza da vivência, né, do sacramento do matrimônio. Então hoje de fato é um grande desafio. Então, como superar isso? Como superar esse luto? Ele pode voltar? Né? A gente gosta sempre de falar aqui no Trocando Ideias que a gente precisa viver esses momentos ligados a Deus. Né? É um momento de sofrimento, é um momento de prova. Pela sua pergunta, você de fato ama ainda, é uma dor, é uma perda. Mas estar em Deus, rezando. Eu digo para você que esse tempo de dor, a melhor coisa é, de fato, procurar pessoas que possam te ajudar, te amparar, né? Um bom confessor, uma pessoa madura que possa caminhar contigo nesse momento para te apoiar, né? E rezar, querida, rezar por esse marido. Se vocês são casados no religioso, na igreja, rezar e entregar ele a Deus e se manter fiel a Deus, fiel a esse marido e fiel também a esse filho. Não é fácil. Não é fácil, a gente também não sabe, né, o porquê das coisas. Porque né, a resposta, a pergunta não deixou uma assim evidente, né? Sim, sim. Vamos lá. Nossa, não gente, vamos lá. Não vamos, eu estou voltando. Nós vamos para o intervalo, gente. Mais uma vez aqui, ó, o tempo correndo no nosso programa. E a gente vai para o intervalo, que eu prometo que vai ser mais rápido que o outro ainda. E já a gente volta para o último bloco do programa. Eu não acredito, gente. Eu vivo um luto cada final do programa. Estamos de volta aí nesse programa Trocando Ideias. Falei para vocês que era rapidinho. E hoje está aqui, olha, bem movimentado. Não vou dizer que está uma festa, porque a gente está tratando de algo muito difícil, né? Que é o luto, mas agradecendo a Deus por tanta interatividade aqui. Vamos ali agora, a Karen no Instagram mandou a pergunta: como falar sobre a perda de um ente querido para uma criança? Né? Ou seja, como é que a gente fala da morte para uma criança? Sim, toda a comunicação, né, sobre uma perda sempre vai ser algo muito delicado e a gente precisa levar em consideração
né, ainda mais no caso das crianças, qual é o nível ali de compreensão dela, né, qual é a faixa etária, tudo isso, né, vai variar muito ali, né, para encontrarmos essa melhor maneira, né. Mas algo que é preciso ter em mente é que é necessário dizer a verdade, né, porque às vezes as pessoas acabam achando que é preciso como que não dizer para a criança, né? Poupar a criança dessa verdade, né? Então, desde a mais tenra idade, né, a partir da medida ali que a criança vai conseguindo ganhar alguma compreensão, já é importante que os pais, antes mesmo de uma perda, né, familiar, né, ali de um ente querido, já preparem a criança para essa realidade, né, da vida humana, que é a morte, que é a nossa finitude, né? Então, claro, utilizando, por exemplo, né, da fé, né, então explicando, né, sobre o céu, né, sobre a eternidade, né, sobre os santos, né, então tudo isso vai ajudando ali que a criança já vá criando um imaginário mais esperançoso, inclusive, sobre a morte, né. Isso tudo que vem antes, inclusive, né, de uma perda, já como que prepara ali o terreno ali do coraçãozinho dessa criança para quando for necessário passar por uma situação dessa, né? E ali, né, então, na hora da comunicação, entender isso, assim, né, que é preciso dizer a verdade, né? Então, às vezes as pessoas acabam achando que é melhor, fulano viajou, né, não vai voltar, né, alguma coisa assim do tipo. Às vezes a criança acaba ali ficando confusa, achando que foi abandonada, isso pode gerar outras questões, né, ainda piores, né? Então, é dizer a verdade, mas num nível ali que ela possa compreender, às vezes dependendo da idade, a criança, permitir que a criança, até mesmo se ela, né, estiver ali aberta a isso, né, participe, né, desses rituais próprios ali, ritos próprios, né, do velório, do sepultamento, uma missa, né? Respeito, porque às vezes, não vou levar no velório porque é muito chocante. Sim, mas então, a gente aprender a conviver com isso também, sim, né? Exato, claro, como eu disse, né, depende ali, né, da forma como a gente percebe ali que a criança está recebendo essa notícia, né, se ela tem uma estrutura ali emocional, né, que é possível, né, estar acompanhando ali, né, nesse momento de despedida, né, então tudo isso precisa ser levado em consideração, mas acho que, inclusive isso, assim, né, a forma como se comunica, né, muda muito a forma como a criança vai receber. Se a gente passa essa mensagem, claro, né, sempre vai ser passada com muita dor, né, com o sofrimento, mas se a gente passa essa mensagem transmitindo a esperança, transmitindo o olhar, né, sobrenatural, né, da alegria do céu, né, poxa, a forma como a criança vai receber vai ser completamente diferente, né? É aquela história também, a verdade não decepciona, né? Então, que é como a gente várias vezes aqui no Trocando Ideias falando sobre sexo, né? Como falar de sexo para a criança? A gente tem que falar a verdade, né? Porque, e desse jeito, assim como nas perdas, adaptado à criança, mas também dizer da beleza do sexo, e não não fala isso, pergunta para você quê, porque é sujo, Não, é assim da morte também, das perdas, a gente tratar isso de uma maneira mais leve e esperançosa com as crianças, né? A Ana Maria de Cuiabá. Perdi meu pai na pandemia, não velei o corpo dele. Será que isso faz com que o luto se estenda por 3 anos? Bom, a Ivana viveu isso, né? Ana Maria, eu dei o testemunho no primeiro bloco, falando que eu vivi isso também, perdi meu pai na pandemia, não pude velar. E eu contei um fato que para mim foi ressignificar, foi poder ter velado o corpo do Padre Jonas no sepultamento dele. E aqui eu conto isso de novo para dizer assim, eu ressignifiquei isso, né? Signifiquei isso num gesto que, para mim, a providência foi ter vivido isso dentro do seio da comunidade. Mas eu posso dizer para você, você pode também ressignificar isso, talvez de outra forma, com outras situações, né? Eu tive a oportunidade depois de ir, depois que a pandemia passou, de ir na minha casa, eu fui no lugar onde meu pai foi sepultado, foi eu e minha irmã Carolina, precisava viver isso com ela, porque eu não estava lá com ela, né? Vivi um outro momento com minha mãe também. E ali, na frente do lugar onde meu pai é sepultado, eu pude o honrar, né? Rezei por ele. Com minha irmã, teve aquele momento de choro, de dor,
né? Porque a gente é ser humano, a gente também passa por isso. E, sobretudo, eu gosto sempre, eu percebo assim, quando a gente tem outros a amar, a gente rapidinho passa a dor. Quando a gente tem um sentido na vida, sabe? Quando a gente percebe que a nossa vida a gente pode transformar ela em um dom para outros, isso ressignifica tudo. Quando a gente pode ter valores maravilhosos, que a gente pode gastar as nossas forças, as nossas energias. E outra coisa, nós estamos separados dos nossos entes queridos por um véu. A gente pode se relacionar com eles de uma outra forma agora, né? Eu rezei pelo meu pai, eu rezo pelo meu pai, eu acredito que o meu pai esteja num lugar bem próximo de Deus, porque ele viveu também um processo muito bonito de encontro com Deus. Então hoje eu me relaciono com o meu pai agora de uma outra forma, colocando ele diante de Deus, rezando por ele, né, entregando ele, continuando a entregar e tendo um amor, um carinho. Com a minha psicóloga, eu precisei escrever uma cartinha para o meu pai. Sim. Escrevi uma cartinha para o meu pai, porque eu não pude despedir dele, estar ali do lado dele na UTI, não ver esse momento de passagem, né? Porque a gente quer ver o momento de passagem, eu queria ver. Minha mãe brinca muito comigo, porque eu sou daquelas que, mesmo não estando próximas dos meus entes queridos, eu sempre gostava de mandar uma foto para mim do caixão, minha mãe fica horrorizada. Não, manda uma foto para mim do velório, né? Minha mãe, mas por que você tem necessidade disso? Porque eu não estou aí, mas eu preciso ver, porque eu preciso fazer essa passagem. Mesmo eu não estando próxima, eu preciso ver com os meus olhos, a pessoa foi, passou, não está mais ali, né? E isso choca bastante a minha mãe, mas eu escrevi uma cartinha, eu peguei uma foto muito bonita do meu pai, ela está comigo, né? Eu lembro sempre, quando dá saudade eu olho, eu elogio as qualidades do meu pai, mesmo ele tendo alguns defeitos, né? Foi um homem muito bom para mim, e assim a gente se ressignifica, sobretudo amar aqueles que Deus coloca em volta da gente. E criar circunstâncias para amar mais. Exatamente. A Érica está me perguntando, como lidar com perdas gestacionais e não se fechar a uma nova vida? Olha, eu me lembrei do testemunho, né, de uma moça, né, ela é inclusive psicóloga também, né, que ela passou por diversas perdas gestacionais, mas também até mesmo pela perda de um filho, né, que chegou a nascer, mas tinha uma doença rara, né, e não veio depois a sobreviver, né, depois de quase um ano ali de luta, né. E uma frase dela que eu acho belíssima é a seguinte: eu prefiro sofrer amando, né, amar e sofrer, né, do que me isentar da dor e do sofrimento e perder a oportunidade de amar, né. Então, entender justamente isso, assim, como que a compreensão, inclusive, né, de que aquele bebezinho ali que esteve no seu ventre, independente de quanto tempo ele esteve ali, mas, como eu disse, né, é uma alma que é eterna. Então, aos olhos de Deus, entender que essa linha do tempo ali, da breve vida dele, que seja dias, meses ali que esteve no seu ventre, né, mas é uma alma eterna, né, que um dia encontraremos no céu, inclusive, né? Então, ter esse sentido, né, sobrenatural, né, da compreensão aqui de que é uma alma humana, né, e que tem um valor de eternidade, né? Isso já é belíssimo, mas também olhar com esse olhar, né? Assim, quando a gente se fecha a possibilidade de amar, né, uma nova vida que pode vir, né? Por conta do sofrimento que eu já tive, né, com outras realidades passadas, né, então a gente meditar mesmo nisso, né, assim, poxa, não vou me fechar, né, a possibilidade, a beleza de amar, né, uma nova vida por conta de outras realidades, entender que cada realidade é única, né, e claro, aqui também um outro aspecto, né, se já é algo que é recorrente, então, como que eu posso também buscar, né, onde eu posso buscar ajuda, recursos para lidar com isso, né. Então, será que eu posso buscar, né, um tratamento, né, nutricional, ginecológico, né, que vai me ajudar, né, descobrir qual é a raiz do problema, né? Então, se existe uma perda ali recorrente, então, com certeza, precisa existir alguma causa, né? Eu tenho
uma amiga que é especialista, inclusive, né, nessa parte, né, de fertilidade, ela dizia, né, não existe uma perda gestacional, né, recorrente sem uma causa, né? A gente precisa encontrar qual é essa causa também, né, para ajudar, né, da melhor maneira ali que for possível, encontrar também recursos, né, se existe uma forma de um tratamento adequado, né? Então, é claro, é fazer aquilo que está ali ao nosso alcance, fazer a nossa parte, mas também entendendo isso, né? Assim, acho que olhar com esse olhar sobrenatural de entender que não é a quantidade de dias que determina o valor de uma vida, né? Então, essa alma que está aqui, ela tem sim um valor, né, de eternidade aos olhos de Deus, né? Tão lindo, né, gente? Olha lá, a Mônica diz: perdi minha mãe repentinamente há 1 mês. Não consigo aceitar. O que fazer? Mônica, querida, a gente se une à sua dor, né? Há 1 mês, é bem recente, é uma dor ainda latente, forte, é uma dor de separação, uma dor da falta da presença. Uma mãe, e a gente se sente órfão, de fato, né? Quando a mãe é até difícil de falar, porque... Mãe é mãe. Mãe é mãe, a gente que é mãe sabe que o laço que nos une aos nossos filhos é muito mais que físico, é um laço espiritual, é um laço de eternidade. Então, tenha consciência disso, tenha consciência que essa dor, ela pode ser que ela não passe, ela pode ser diferente, mas ela não passe. E, sobretudo, agora, abrace esse processo, né? Como a Suzana falou, lógico, a gente não pode escolher descer a ladeira, mas a gente tem que escolher o elevador. Então, nesse processo, escolher sempre aquilo que coloca a gente para acima, assumindo, é um momento difícil, existe um processo que você vai passar, respeitar esse processo, respeitar esse tempo, mas sempre escolhendo o que dentro desse processo eu vou subir, né? Eu vou passar, eu vou viver, é doloroso, é sofrido, mas eu escolho subir, né? Quando a gente fala subir, a gente está dizendo não se entregar tanto à dor, à melancolia, ao desespero, mas pegar essa dor e, de fato, fazer ela trampolim, né? Para viver. Por que eu estou falando isso? Porque é muito recente, né? É recente. Então, agora é viver tudo isso. Se eu pudesse, falar assim, daqui a 1 mês a gente se encontra para a gente conversar mais, né? Mas eu acho que a Suzana também pode falar. Sim, assim, até nessa fase inicial, né, como é muito recente, primeiro, assim, dar pequenos passinhos no básico, né? Então, não sei como que você está, Mônica, mas até mesmo assim, o primeiro passo do básico mais básico que a gente pode dar, né, é começar a reorganizar, né? Então, a rotina, né? Então, a alimentação, o sono, né? Algumas atividades básicas ali, domésticas, né? Então, não sei qual como que está a sua rotina hoje, né? Diante dessa perda tão recente, né? Mas é aos poucos mesmo e como que trazendo novamente esse novo ritmo da vida, né? Que vai se transformando, né? Após essa perda. Mas também, algo que eu acho muito bonito é que se a gente olha assim, né, para a nossa vida, né, e eu te convido, Mônica, a se lembrar, né, assim, ao longo da sua história, quais foram outros momentos de sofrimento, de dor, que com certeza você vem a ter vivido, né? E o que foi para você como que uma tábua de salvação, ou seja, o que foi, aonde que você conseguiu se agarrar para se levantar, né, diante desse sofrimento, né? Então, foi a família, o amor ali à família, foi a fé, né? Foi a vida ali com Deus, os sacramentos, né? Foi uma ajuda, né, psicológica, foi a arte, né? Não sei, né? Então, a beleza, o contato com a beleza, né? Foi um esporte, enfim. Então, o que ao longo da sua vida, diante de momentos que você já viveu de dor, de sofrimento, o que já te ajudou em algum momento a se reerguer? E transformar também isso hoje, né,
aos poucos, claro, né, com muita paciência de viver mesmo esse tempo, né, que é necessário, né, da dor, do choro, da tristeza, mas aos poucos, né, e também recolocando na vida quais foram essas tábuas de salvação, né? Como que é importante a gente ter essa clareza, assim, né? O que na minha vida, quando eu estou sofrendo, né? O que me ajuda a me levantar? O que me ajuda a me reerguer, né? Para que na hora ali dessa dor, como uma perda tão difícil, né? Como ali da mãe, né? Que eu possa também utilizar disso, né? Como esse recurso de me reerguer, né? Então, seja na fé, seja na família, seja no amor aos outros, seja, né, enfim, num trabalho voluntário, não sei, né? Mas encontrar o que na sua vida, né, te ajuda, né, a elaborar um sofrimento, elaborar a dor. Aí, mas a gente está com você em oração também, tá, Mônica? Se sinta aí abraçada. A Luciana também pergunta através do Instagram: tenho muito medo da morte e de perder alguém. Como libertar desse medo? Bom, a morte ela é sempre um mistério, né? Então, acho que tem um primeiro aspecto assim que é importante a gente considerar sobre o medo da morte, que é o seguinte: a gente pode transformar o medo da morte em dois caminhos, né? Ou em um medo que vai nos paralisar diante da vida, né? Ou transformar esse medo como que num trampolim, como a Ivana disse, né? Ou numa válvula ali que me impulsiona, né? Propulsora, né? Que me impulsiona a viver ainda melhor o agora que eu tenho, né? E a vida que eu tenho, né? Então, pensar na morte, inclusive muitos santos viviam e falavam sobre isso, né? Pensar na morte, nos lembrar da morte, precisa ser algo que nos desperte, que nos inspire, que nos impulsione a querer rever a nossa vida, né? Rever aonde nós estamos, né, gastando o nosso tempo, a nossa energia, o que a gente tem realmente colocado ali, aonde está o nosso coração, né? Então, o medo da morte, ele precisa primeiro nos levar a isso, né? Não a nos paralisar, mas nos levar. Então, toda vez que a gente tem ali um medo da morte, nos levar a rever como está a nossa vida e o que então agora, hoje, sabendo que eu ainda tenho aqui o momento presente, o dia de hoje que Deus está me dando, né? Como que eu posso transformar, né, esse medo em mudança, né? Em propósito, né? E sobre o medo da morte de alguém que a gente ama, é como que assim, né? Então, já que eu sei que realmente, né, algum dia o tempo dessa pessoa que eu tanto amo vai acabar, né? Ou para mim, ou para ela, não sei, né? Mas então, toda vez que vier esse medo, eu vou transformar isso aqui em um ato de amor, né? Então, eu vou dobrar, vou triplicar, quadriplicar o meu amor por essa pessoa no hoje, no agora que eu tenho, né? Então, é isso, né? É transformar o medo, porque o medo, repito, né? A gente não controla, mas a gente pode transformar também o medo em um grande aliado, né? De mudança mesmo para a nossa vida, né? De melhorar a qualidade do nosso amor aos outros. Eu costumo dizer sempre isso também às pessoas, assim, a gente só tem o hoje, né? Exato. O que o ontem já passou e o futuro a gente não sabe. Então, o que a gente precisa amar melhor. E principalmente quando a gente já sabe que são pessoas mais idosas ou se estão passando por algum processo de doença, porque a gente sabe que, né, provavelmente nós vamos perder em pouco tempo. Então, é amar, né? E que a pessoa se sinta amada, para que depois a gente também não fique, porque às vezes alguns processos de luto vêm com essa questão também de ficar remoendo, né? Por que eu não fiz? Se, né? Então, por que eu não falei antes também? Porque a produção já está me fazendo assim, ó, acabou. Eu queria falar uma última palavra. Enquanto a Suzana falava aqui, eu lembrei do testamento de Bento XVI, e ele falava diante da morte: em breve encontrar-me-ei perante o último juiz da minha vida. Embora, ao olhar retrospectivamente a minha longa vida, possa ter tantos motivos de susto e medo, todavia estou com o coração feliz, porque confio firmemente no Senhor,
que não é só justo juiz, mas simultaneamente é meu amigo e meu irmão. Amém. Amém. Isso é que é morrer bem, né, gente? Então, que a gente possa aprender. E eu vou encerrar aqui hoje com uma palavra, já agradecendo a Suzana, a Ivana, com a palavra mesmo, da palavra de Deus ali, um versículo que diz: não entregue sua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos. Então, que a gente possa, mesmo na dor, ressignificar e não se derrubar, né? A gente tentar sempre estar aí fazendo a ascese aí em ascensão. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus.